tecnologia, sobre inovação, transformação digital. E abraçar o futuro com soluções inovadoras. Um momento para pensar sobre o futuro. Perspectivas para o ano e entender um pouquinho como é que o empresário de compras está vendo, quais são as dúvidas. Um evento em que você tem contato com novas ideias e ao mesmo tempo com pessoas que querem promover a mudança que a gente já está vivendo nos dias de hoje, principalmente na área de procurement. Quando começou toda essa crise do coronavírus, a gente pensou como é que a gente democratiza cada vez mais o conteúdo, como é que a gente leva isso para as pessoas. Como que a IBM em si está pensando nos seus produtos e pensando em mais inovação e mais coisas no momento pós-crise? A nosso ponto de vista para a inteligência artificial é que ela vai ser pervasiva, ela vai fazer parte do dia a dia em todos os processos de negócio. E nós não temos, em uma crise mundial, um inimigo tangível, você não vê o vírus. Olá a todos do LinkedIn, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo exclusiva aqui no LinkedIn. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos aqui no Brasil. Hoje é segunda-feira, 13 de julho, 11h30 da manhã, e eu converso com o querido Marcos Cagliari, CEO da Ipsos Brasil, e a gente vai falar de tendências e comportamento, né, no pós-crise. Marcos, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo do LinkedIn hoje. Bom dia a todos. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês falando desses temas tão intrigantes nesse momento que a gente está vivendo. Fico à disposição. Vai ser muito bacana. Tenho certeza que vocês vão se aproveitar bastante do conhecimento do Marcos, de todo o conhecimento da Ipsos. Ipsos, que é uma das maiores empresas do mundo, né, de pesquisa. Vou falar um pouquinho mais dela aqui, mas antes eu queria lembrar a todos que estão conectando de comentar de onde você está assistindo, né, a cidade, o bairro, né, o estado ou mesmo o país. A gente sempre tem aqui, Marcos, uma audiência internacional, as pessoas conectam de outros lugares do mundo também, bem bacana. Queria lembrar também que você marca aquele seu amigo aqui com @, e também mande perguntas, né? Então mande perguntas marcando ou eu ou o Marcos aqui no @, por favor. E aquele seu amigo que precisa assistir essa live, por favor, também coloca aqui o @. Também não esqueçam de compartilhar a nossa live, pessoal. Basta clicar aqui no compartilhar e a qualquer momento comente o seu ponto de vista também. Muito interessante que a gente não use só a oportunidade para tá assistindo, mas também para fazer network aqui nos comentários do LinkedIn. Deixa eu agradecer todo mundo que ajudou a gente a divulgar essa live no dia de hoje. Então, inicialmente, a toda a equipe da Ipsos, né? Sandra, que está de férias, deve estar assistindo, ao Marcos pela disponibilidade, né? E todo mundo que nos apoiou aí, a todos os clientes e colaboradores da Regos e Spaces, que estão sempre conectados aí nas nossas lives, também sugerindo temas. Como todos sabem, essa é uma live co-organizada também pelo Procurement Club, clube com mais de 300 profissionais de compras de todo o Brasil, e da Level Group. Um abraço aí para o Fernando, para a Marina, para o Maza. E também hoje agradecimento especial à Audi do Brasil, que mandou para a gente os vídeos da entrada, a Interclub e a Meetings também, né, grupos de network que sempre estão aqui, Marcão, ajudando a gente a divulgar as nossas lives e trazendo essa quantidade de pessoas, né, que estão se beneficiando bastante desse conteúdo exclusivo que a gente gera todos os dias, 11h30, aqui no LinkedIn. Pessoal, deixa eu ler para vocês o currículo do Marcos, né? Marcos, ele que é formado em Economia pela USP, tem MBA pela INSEAD, na França, já trabalhou como executivo na Souza Cruz, na Ambev, English Town, né? Já atuou em outros países, né? Itália, Estados Unidos, China, tem uma experiência como sócio de agenda de comunicação. Recentemente ele foi CEO da Kantar World Panel Brasil, antes de retornar à Ipsos, uma vez que ele já teve uma passagem, né, no passado. Ele vai contar um pouquinho mais para a gente. Ele também é autor de 2 livros, né, sobre jovens no país, incluindo o livro Geração Y, decifrando a geração que está mudando o país. E um pouquinho mais sobre a Ipsos, pessoal, uma das maiores empresas de pesquisa, né, de mercado do mundo. Desde 1975, ela que tem a sede em Paris,
está presente em mais de 90 países, estamos próximo aí, e com 16 mil funcionários, colaboradores em todo o mundo, né? A Ipsos que faz pesquisas políticas, de opinião pública, de produtos, de customer experience e muito mais que o Marcos vai contar para a gente. Já aproveitando esse gancho, então, Marcão, como que vocês estão vendo esse momento aí na perspectiva da Ipsos, né? O que essas tendências de consumo pré, durante e pós-pandemia devem mudar? Dá uma visão geral para a gente nessa abertura, por favor. Vamos lá. Esse evento, essa pandemia, essa ocorrência, né, avassaladora que a gente está vivendo, ela tem uma característica muito peculiar, que foi a evolução da pandemia em tempos diferentes, em lugares do mundo diferentes. Então é quase como se a gente tivesse a chance de ver o que vai acontecer no nosso futuro em outros países. Claramente, o processo começou na China, depois se alastrou para a Ásia e foi evoluindo em direção ao Ocidente. E a gente começou a pesquisar muito cedo, desde os primeiros sintomas, que isso podia tomar proporções muito maiores. A Ipsos lançou mão de diversos acompanhamentos, diversos monitoramentos. O mais importante deles, a gente fez em 16 países, continuamente, um acompanhamento que a gente chama de tracking Covid, que ia medindo o mood da população, como a população estava encarando nos diferentes países aqueles momentos em especial. Por isso, eu acho que a gente tem bastante informação do ponto de vista internacional que pode dar para a gente um olhar do que vai acontecer no Brasil de maneira geral. Em primeiro lugar, a gente conseguiu identificar como a pandemia influencia as pessoas, e a gente montou um frame em que os estágios, as pessoas passam durante a pandemia por diferentes estágios emocionais. São 7 estágios emocionais e que eles afetam enormemente como a gente se comporta. Então, acho que o primeiro olhar é o olhar de qual é durante a pandemia, qual é as mudanças que a gente identifica na população de maneira geral e dos consumidores, né, de maneira mais particular. Acho que a primeira constatação interessante é que quando a gente vai se aproximando do final do isolamento, que foi característico em quase todos os países, o que vem não é uma euforia, uma celebração ou um otimismo exagerado. Isso não aconteceu. Isso aconteceu em alguns países da Ásia, mas a gente viu que em muitos países não aconteceu o fim do isolamento com uma volta do consumo natural e que algumas pessoas podiam esperar, por exemplo. O fim do isolamento ele é muito mais seguido como uma preocupação, com medo, uma expectativa que é mais relacionada ao medo, ao alívio do ponto de vista psicológico, mas ao medo do ponto de vista principalmente econômico e sanitário. E isso, no Brasil, a gente notou que essas duas sensações são particularmente acentuadas. O Brasil, por exemplo, apresenta o maior índice de pessoas que não estão confortáveis com o retorno à rotina, o maior índice de pessoas que não querem voltar à rotina, seja a rotina das escolas, das crianças ou ao trabalho, está no Brasil, entre esses 16 países pesquisados. Isso acho que é um sintoma muito importante, muito claro, do quanto as pessoas se sentem inseguras com relação ao retorno. Acho que a gente consegue embasar isso, explicar isso com vários fatores, entre eles, por exemplo, a maneira truculenta ou truncada com que foi tratado as medidas essenciais para a crise sanitária como um todo. Havia muito conflito entre as autoridades, isso acabava transparecendo como uma insegurança e como uma disputa, muitas vezes ideológica e não científica, para a população. Então dava mais insegurança. Essa é uma característica que a gente acredita que deve continuar. A gente imagina que, na medida em que os protocolos não são claros, os critérios de abertura ainda há muita dúvida. A principal fonte de informação do brasileiro é o WhatsApp, e a gente sabe as limitações dessa fonte de informação como fonte confiável, vamos dizer assim. Então a gente acredita que esse é um fator importante que deve continuar. O outro outra coisa particular do Brasil, ou mais acentuada ao Brasil, é que não só o medo da crise acontece, o medo da crise de saúde, o medo da pandemia propriamente dito, mas acontece também uma preocupação muito grande com a economia, evidentemente, né? O Brasil, acredita-se que o Brasil vai passar por 6 milhões de pessoas a mais na lista, nas filas de desemprego, né? Então o desemprego deve aumentar importantemente aqui, segundo algumas estimativas. E o brasileiro não vê que esses empregos voltarão depois do fim da pandemia. Então isso acaba colocando um ingrediente maior, que acaba tendo até resultados muito particulares e preocupantes no Brasil, na saúde. Por exemplo, o brasileiro é quem mais sofre de ansiedade
entre todos os países, 16 países pesquisados, quem mais sofre de ansiedade, quem mais sofre de preocupação com alimentação e com exercício, achando que eles não estão correspondendo com as respectivas medidas de saúde que você deveria ter. Quer dizer, a gente está vendo que o brasileiro a crise acaba sendo potencializada aqui. Não só é uma crise de saúde, uma crise econômica, ela foi potencializada do ponto de vista político, e isso acaba tendo impactos fortes no comportamento do brasileiro. Com isso, não vai ser surpresa se a gente ver alguma dessas características continuarem daqui para frente. Por exemplo, não imagino que uma abertura dos restaurantes e bares, que começou a acontecer já em algumas cidades, ela vai ser maciça ou ela vai ter maciça adesão em todos os lugares, porque o brasileiro demonstra ter uma preocupação e uma insegurança com relação à doença ainda. E a mesma coisa com relação a gastos. A gente não imagina uma recuperação muito rápida do comércio ou, por exemplo, das atividades econômicas, muito em função dessa necessidade de racionalizar o consumo. Se a gente está falando que possivelmente até 6 milhões vão perder o emprego, vão perder sua atividade econômica, sem contar os outros tantos que tiveram a sua renda comprometida em função da pandemia, a gente não imagina um retorno ao consumo rápido e eufórico, vamos dizer assim, né, e intenso. Então, isso deve acontecer de maneira muito lenta. Aqui eu estou falando claramente de duas características que devem continuar a afetar o comportamento das pessoas. E aí, como último comentário, antes da gente conversar mais, mas eu acho que tem quando a gente analisa os comportamentos que vão ficar, a gente utiliza algumas teorias, alguns conceitos da ciência comportamental. E o que a gente percebe claramente é que, apesar da crise, do momento que a gente está vivendo, ter sido uma crise extrínseca, ou seja, que veio de fora para dentro, né, que obrigou o comportamento das pessoas a ser alterado impositivamente, de forma impositiva, assim que essas restrições de movimentação, por exemplo, forem suspensas, ainda assim alguns comportamentos permanecerão alterados. Eu acho que essa é a pergunta talvez mais importante, qual o tipo de comportamento que deverá permanecer alterado. E aí a gente nota que são normalmente coisas de 3 aspectos, né? Os racionais, que se relevantes, né? O novo comportamento que você for obrigado a adotar em função do isolamento. Se ele for racionalmente, ele trouxer alguma vantagem, ele vai permanecer. Também tem uma questão emocional e tem uma coisa de condições. E aqui, para citar só exemplos dessas 3 grandes itens da ciência comportamental que devem alterar atitudes e comportamentos daqui para frente, racionalmente, talvez a maior coisa mais visível que a gente tenha visto, né, a ponta mais visível do iceberg tenha sido a digitalização dos processos, compras online, por exemplo, na medida em que muitas pessoas que não tinham experimentam esse processo e veem que ele tem vantagens de, por exemplo, comodidade ou custo, ele passa a ser mais adotado ou tende a continuar daqui para frente. Do ponto de vista emocional, eu acho que a gente pode ver claramente a questão da segurança. Eu citei que o brasileiro tem particular insegurança com relação ao retorno das atividades, e isso deve continuar, pelo menos até ter uma vacina que seja amplamente difundida, divulgada, distribuída, e que de fato eliminar a doença. A gente deve ver questões de segurança emocional muito importantes na alteração do comportamento. A gente vai ver o comportamento das pessoas muito orientado por fatores que levem segurança para a população. E por fim, acho que o último item que pode alterar o comportamento de maneira permanente, que é a questão das condições e habilidades que as pessoas têm, aqui a questão econômica passa a ser muito importante. A gente vai ver um processo de racionalização de consumo muito importante, de planejamento de despesas. Isso vai passar a ser uma constante. A compra por impulso deve reduzir. Isso não quer dizer que não vão haver compras, por exemplo, premium ou de indulgência, muito pelo contrário, a gente vê um espaço claro, uma necessidade emocional clara para isso, mas elas serão mais racionalizadas de maneira geral. Então, acho que com isso a gente tem aí um frame interessante para analisar o que vai ficar de comportamento pós-pandemia, vamos dizer assim. Com certeza, obrigado, Marcos, já pela excelente explanação logo no começo. Antes de começar a entrar em algumas perguntas do pessoal, temos uma pergunta aqui do próprio Procurement Club, né, que organiza as lives com a gente aqui, da Marina, mandou uma pergunta muito legal que eu já quero te passar. Teve algum novo tipo de pesquisa que surgiu durante a pandemia? Teve coisas que a Ipsos também precisou reinventar a forma como ela pesquisava, porque houve essa mudança drástica de consumo nesses setores que você comentou, né? E como que foi isso, né? Como que foi tratar isso dentro da Ipsos?
Muito bom. Eu acho que a primeira mudança foi metodológica, né? Na medida em que o seu contato pessoal, né, o que a gente chama de entrevista face-to-face, pessoalmente, ele foi eliminado, ele foi suspenso nesse período. Esses processos foram substituídos metodologicamente por outras maneiras, como pesquisas online, uma aceleração para pesquisas online, pesquisas por telefone, muita coisa comportamental, quer dizer, estamos usando bases não estruturadas de manifestações sociais, por exemplo, seja em mídia social, seja em outras plataformas. A gente começou a usar muito mais intensamente como dado. Então, eu acho que houve, em primeiro lugar, uma alteração, uma necessidade de adaptação metodológica que já vinha se manifestando, mas que foi acelerada em função da pandemia. Acho que hoje a Ipsos tem uma porção de novas iniciativas que seguem muito mais, por exemplo, neurociência, ciência comportamental, novas metodologias de coleta, análises e modelagem de bases não estruturadas, né, quer dizer, aquelas perguntas que você não pergunta, mas que você capta o dado baseado no comportamento. Então, acho que isso foi uma necessidade que a Ipsos respondeu muito rápido, até pela estatura e característica de inovação que a Ipsos tem. Com relação aos dados, eu acho que a gente teve que se adaptar rapidamente a algumas novas necessidades. Vou citar mais uma vez o exemplo mais visível, que é como é que é o processo de interação, de user experience para e-commerce, por exemplo. Na medida em que várias empresas foram obrigadas a acelerar seus projetos, seja de e-commerce, mas também de outras experiências, de entrega de serviços online, por exemplo, aula, e-learning, por exemplo, educação, né, de outras atividades de educação, instrumento, por exemplo, ou atividades físicas. Várias desses projetos foram acelerados, de maneira em que passou a ser importante para essas empresas verificarem se essa aceleração estava sendo a contento. E aí tem uma característica importante que eu queria compartilhar com vocês, que o grande crescimento do e-commerce, ou da onlineização, da digitalização dos processos, ela aconteceu principalmente com pessoas que não estavam acostumadas, né, com a utilização da digital da internet para processos de compra, por exemplo. Com isso, as empresas se viram numa dificuldade um pouco maior, porque eles precisavam que os processos fossem muito mais fáceis, muito mais simples, e não mais sofisticados necessariamente. E esse é um processo interessante, que ele é quase contra-intuitivo, né? Na medida em que a gente imagina que está crescendo muito a onlineização, você fala, eu posso colocar coisas mais sofisticadas. E a gente tem convicção que está acontecendo o oposto, que o aumento tem acontecido com pessoas que estão com novos entrantes neste mundo online. E por isso o processo tem que ser muito mais simples e muito mais fácil. Então, por exemplo, pesquisas que visassem analisar a usabilidade, a experiência do usuário, e muitas vezes a experiência do cliente, do consumidor, por exemplo, passaram a ser de fundamental importância nesse processo, justamente para saber se as iniciativas que estavam sendo empreendidas e aceleradas estavam correspondendo a este novo perfil. E a gente tem convicção de que esse é o novo perfil que vai ficar. Quer dizer, um perfil menos acostumado com a digitalização, não mais. E isso exige um planejamento mais cuidadoso por parte das empresas. Ok, muito bom. Obrigado, Marcos, já pelos primeiros interação aqui com a audiência. Queria lembrar a todos que estão conectados à nossa live agora de comentar e mandar perguntas, pessoal, né? Então não esqueçam aqui, é uma live, é uma sessão interativa, estamos aqui para interagir com o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos, uma das maiores empresas do mundo de pesquisa de consumo, para a gente poder estar trazendo para vocês esse conteúdo aqui. Algumas perguntas também já no sentido de quais são os principais impactos, né, em alguns mercados em específico. Por exemplo, vocês já chegaram a analisar como vai ser o impacto na mobilidade das pessoas? As pessoas vão se transportar de maneira diferente, além dessas mudanças que você comentou, Marcos, a mudança no consumo, né? A gente sabe que o mercado eletrônico como um todo, né? O e-commerce, a gente até teve aqui já entrevistando vários heads de e-commerce, Mercado Livre, Netshoes, para falar disso, né? De como vai ser esse consumo no futuro, mas na visão do órgão de pesquisa, né? Mais detalhado. E se você tiver algum material que você queira compartilhar com a gente, fica à vontade aí também, a gente joga na tela aqui, Marcos. Vamos lá, eu acho que vai ter, assim, as mudanças vão ser em todos os lugares, né? Vou citar, talvez, vocês falaram da digitalização do e-commerce, que é de fato um exemplo mais claro, mas podemos citar diversos outros setores. Por exemplo, o setor de saúde. O setor de saúde vai passar por uma enorme revolução. A telemedicina é um legado que vai ficar, por exemplo, caso os obstáculos
regulatórios sejam superados, mas a gente tem pouca dúvida que esse foi um processo daqueles exemplos que eu estava dando que foram acelerados, né, que faz tempo que estão na discussão e estão em planejamento, mas eles nunca eram de fato implementados. Isso acabou sendo implementado por razões de força maior, e eu não tenho dúvida nenhuma que os serviços de saúde serão impactados permanentemente por isso, mais uma vez, caso as resistências regulatórias sejam superadas. A questão da educação, eu acho que é uma questão claríssima também, não tenho dúvida que, apesar das escolas, muitas vezes, aí eu estou falando da educação formal nesse momento, elas foram pegas de surpresa, né? Eu conversei com um diretor de uma importante escola de São Paulo, que comentou o seguinte: a gente tinha um projeto de implantação disso há 20 anos que a gente discutia, de ensino à distância ou homeschooling, né? Há 20 anos, e a gente sempre esbarrava em alguma objeção, e de repente a gente não teve que implementar em 2 ou 3 semanas. Então também não tenho dúvida que este é um processo que vai deixar legados permanentes em função da digitalização. Você falou do transporte, aí a gente tem que analisar com um pouco mais de cuidado todos os drivers de influência. No caso da China, e a gente estudou muito isso, e a gente já está vendo uma recuperação da economia chinesa muito mais rápida do que em quase todos os outros países, ainda que não seja aquele V clássico, mas a gente está vendo uma recuperação talvez mais forte, mais acentuada. A venda de veículos lá, ela voltou muito forte. E isso tem uma razão. A gente perguntava para as pessoas, elas já se manifestavam que elas tinham medo de pegar transporte público por razões sanitárias. Portanto, elas tendem ao transporte individual, como venda de carro, por exemplo, aumentou na China, voltou a níveis praticamente similares aos anteriores à pandemia. No Brasil, a gente vê movimentos conflitantes. Ao mesmo tempo em que há uma restrição ao transporte público, e a gente está vendo as empresas de transporte público sofrendo muito, a gente está algumas discussões de apoio governamental, apoio público serão necessárias para ter em breve, justamente em função desse medo que vai permanecer para transporte público, mas a gente não vê uma corrida para o transporte individual como automóvel, como aconteceu, por exemplo, na China. E aí tem um outro fator muito mais influente na economia brasileira, que é a questão econômica. Eu comentei na minha primeira intervenção que a gente tinha visto que aqui o consumo vai ser muito mais racionalizado. E a gente acredita que mesmo o consumo automotivo ele vai ser muito mais lento, ele vai ser muito mais vagaroso justamente pela crise econômica. E vamos passar por uma crise econômica de verdade. Então, nesse caso, eu acho que a gente tem que analisar os diferentes drivers. Ao mesmo tempo que há um driver de preocupação sanitária que indica que o transporte individual seria melhor, aqui é uma questão de custo muito séria. Né? Ter um carro no Brasil é muito custoso por diversas razões, e a gente não imagina que esse vai ser um caminho. Acho que a gente ainda não tem uma clareza do que vai acontecer. Por isso, até muitas empresas se prontificando a adiar o seu retorno ao escritório, por exemplo. A gente já viu inúmeras delas que falam que neste momento não há necessidade de voltar, então vamos esperar até o ano que vem. Porque não é uma equação fácil de resolver quando você tem 70%, 80% dos seus funcionários que precisam de transporte público, mas eles apresentam enorme insegurança para isso. Então a gente vai ver que talvez a solução dessa mobilidade venha através das necessidades de deslocamento, seja por adiamento da volta a um escritório específico, ou a adoção de um modelo diferente de trabalho que possa ter redes de escritórios descentralizados, por exemplo. Imagino que você tenha muito a dizer sobre isso, inclusive. A gente tem visto esse movimento de maneira bastante forte nas grandes empresas. Marcos, dá para colaborar aqui com o tema. Então, empresas que, por exemplo, tinham espaço para 200, 300 pessoas, que decidiram manter metade em casa e essa outra metade segmentar no movimento que a gente chama de squad office, escritórios regionais, mais próximo da casa da pessoa, de forma que ela não perca tanto tempo com mobilidade, né, e seja mais produtiva, porque esse é um dos ensinamentos do home office, pelo menos uma parte boa é que tempo perdido em trânsito, né, tempo perdido em deslocamento, ele não é produtivo, né? Então, se a pessoa consegue acordar e se deslocar para um lugar mais próximo, mas ainda trabalhar com infraestrutura e qualidade que muitas vezes o home office não consegue entregar, ou mesmo a questão de confidencialidade, né, e sigilo, aí cada um tem uma experiência de home office diferente, né? A gente fez algumas lives interessantes aqui, uma bem bacana que é a Great Place to Work, e são pesquisas, eu ia até te perguntar isso, né?
como que os órgãos de pesquisas lidam em épocas de pandemia, por exemplo, com essas diferentes pesquisas, né? Uma pesquisa sai num veículo, fala que 70% das empresas vão adotar home office. Aí outro veículo fala que 80% dos funcionários querem voltar para o escritório. Como que fica isso, né? Como que vocês na Ipsos definem quem pesquisar? Isso muda muito durante uma pandemia ou não? Os hábitos de consumo, o público target das pesquisas não mudam? Como que é? Vamos lá, acho que o primeiro ponto, talvez o mais crucial que você levantou, é a aparente contradição entre muitos estudos que a gente está vendo aí tornar em público. E aqui eu peço, se eu puder chamar a atenção para todo mundo que está ouvindo, é muita atenção para entender o que é aquele estudo em particular. Eu sei que muitas vezes os próprios veículos ou a mídia ou não entende ou não divulga os detalhes metodológicos, mas isso passa a ser absolutamente fundamental para você ter qualidade na informação. É muito fácil qualquer site ou plataforma, por exemplo, fazer um levantamento sem nenhum embasamento estatístico ou nenhum desenho amostral, por exemplo, e tratar aquilo como uma informação. Eu acho que isso deveria ser uma responsabilidade de todos que divulgam essas informações e que coletam, de explicar como foi a metodologia. Isso passa a ser muito fundamental. Isso não é um movimento só por causa da pandemia, ele acontece desde que ficou fácil você obter dados, e aí eu acho que também é o outro lado da moeda, que é fácil obter dado ruim. Então, muitas vezes a gente vê informações contraditórias de fato e nunca foi tão importante a gente entender a metodologia. É óbvio que eu vou comentar aqui que a Ipsos leva incrivelmente a sério isso e talvez o desenho, a robustez, isso não é uma coisa que a gente consegue abrir mão, seja para atender uma necessidade de rapidez ou uma necessidade de custo, a gente não pode abrir mão de dar a informação mais correta e mais precisa possível. Então, mais uma vez, recomendo que esse olhar atento para a metodologia passe a ser super importante. Com relação à influência da pandemia, acho que há, em um primeiro momento, que a gente notou por parte dos nossos clientes, a gente tem clientes aqui, centenas entre as maiores empresas do mundo, de todos os setores que você possa imaginar, o primeiro momento foi um momento de muita preocupação, no sentido de não é um momento de eu perguntar nada para as pessoas, porque talvez seja um comportamento que não vá permanecer. Hoje a gente tem convicção que é o momento de perguntar para as pessoas sim, quer dizer, nunca foi tão importante entender o que elas estão passando, porque só assim a gente vai conseguir tentar estimar e se antecipar as movimentações. Porque a gente passou por praticamente 3 momentos estratégicos, né, que a gente, nas nossas conversas com os nossos clientes, a gente estava recomendando. O primeiro momento é de compreender, você entender o que está acontecendo, o que as pessoas estão passando. E aqui no Brasil, e a gente vai falar disso mais para frente, eu espero, mas há muita enorme heterogeneidade no comportamento. Você não consegue tratar uma mesma média, por exemplo, como se ela fosse uma base de tudo que acontece, seja regional, seja por renda, seja por condição, seja por perfil familiar. Então, a primeira coisa, acho que é entender. É muito essencial, e essa é uma recomendação que eu não canso de fazer, mas é absolutamente essencial perguntar, tentar compreender o momento, analisando o que as pessoas estão passando, quais são suas novas necessidades e suas novas preocupações. A partir daí, as empresas passam por um momento de ajuste. Quer dizer, eu vou me adaptar a esta nova situação, ou o que eu estou vendo através desse exercício de compreensão. Só então é possível a questão da antecipação e tentar estimar o que vai acontecer no futuro. Não dá para a gente pular, não tem atalhos aqui. Por isso, da importância da pesquisa cuidadosa e de você entender exatamente qual é o target que você precisa estudar, para você não cometer nenhum erro nessas 3 etapas. Mas a questão da antecipação só vai acontecer se você compreender e se adaptar a ela. Então, infelizmente, não tem atalho aqui. A gente viu que o preço a se pagar quando a gente pula alguma dessas etapas pode ser alto para as marcas e para as empresas. Exato, né? A gente acaba tomando a decisão em cima de informações que não necessariamente, né? Então, eu vejo isso, e, aliás, mandar um abraço aqui para o querido Gerson e Diego Borg, um dos grupos que eu participo de C-Level, e a gente vê isso, muitas vezes a gente tem no mesmo dia 3, 4 pesquisas diferentes com o mesmo tema e a gente discute em qual tomar a decisão. Falando em pesquisa, pessoal, quem não entrou ainda no site da Ipsos Brasil é ipsos.com/pt-br. Tem uma pesquisa bem legal que eu vou pedir para o Marcos comentar sobre os estudos de impacto na vida das pessoas durante a pandemia, falando de itens como insônia, ansiedade, depressão. E eu vou ler rapidamente aqui para vocês os dados do Brasil dessa pesquisa, que foi feita aí com mais de 16 mil pessoas adultas em 16 países diferentes, incluindo o Brasil, e que deu lá que 26% dos brasileiros declararam estar sofrendo mais com insônia,
41% sofrendo mais com ansiedade, 11% com depressão, por exemplo, comendo mais do que o normal, 39%, né? Não fazendo exercício como deveria, 35%. Então, esse é o tipo de pesquisa super interessante, né, Marcos? Para o pessoal, eu confesso que é a primeira vez assim, que eu estou tendo contato, mas acho que é super legal, até para a gente poder, como executivo, o pessoal aqui do LinkedIn, que também está se conectando agora, tenho certeza que vai se beneficiar desse bate-papo, para saber, né? Muitas vezes a gente acha que é um problema só nosso e não é, né? A pesquisa mostra que é da população como um todo. E com consequências enormes em várias áreas, né? Esse tipo de informação. E particularmente importante é que esses dados que se citou, os brasileiros demonstraram índices muito maiores do que outros países. Entre os 16 países pesquisados, o brasileiro é quem mais demonstrou enxaqueca, quem mais demonstrou ansiedade, quem mais demonstrou que está comendo mal e exercitando pouco. De todos os países. Quer dizer, isso está muito ligado com o que a gente falou no começo, que é uma sensação de insegurança. A insegurança vem pela falta de clareza dos protocolos de saúde, pela falta de compreensão de quais são os melhores tratamentos, e também vem pela questão econômica, e o Brasil certamente vai ser um dos países mais atingidos pelos impactos econômicos da pandemia, sem dúvida nenhuma. Aí, se a gente pensar quais são os desenrolares, a gente está vendo aqui uma porção de potencial desenrolar para a indústria de saúde, por exemplo, né? A gente tem uma unidade muito forte na Ipsos de healthcare, de pesquisa voltada para o mercado farmacêutico, e a gente viu que esse foi um setor que permaneceu muito forte na busca da informação, justamente por causa disso. Obviamente é uma crise sanitária de saúde, então na natureza dela já está a busca de envolvimento da indústria de saúde, mas também porque há esses efeitos colaterais, né, como a gente pode chamar a ansiedade para as pessoas, por exemplo. Há outros problemas. Houve crescimentos importantíssimos, por exemplo, na venda de vitamina, na venda de outras medicamentos que sejam preventivos, por exemplo. A mesma coisa acontece na venda de alimentos funcionais. Alimentos funcionais também cresceram muito, que as pessoas têm a percepção de que isso vai ajudá-las, seja na imunidade contra a doença, ou seja nesses males secundários, como eu estava falando. Por fim, se eu puder comentar um outro uso dessa informação que é relevante, é para as empresas. Como é que as empresas lidam com seus colaboradores? Não tem dúvida que as empresas deveriam passar a considerar essas preocupações reais, que elas acabam, se antes você tem um momento ali que marca o começo do dia comercial, né, do dia de trabalho, que é o deslocamento, esse momento deixa de acontecer e as coisas acabam se misturando muito mais. Esse é um sintoma interessante também da pandemia. O fim das fronteiras claras entre o pessoal e o profissional acaba gerando uma necessidade das empresas se preocuparem muito mais com o pessoal das pessoas também, dos seus colaboradores também. E a gente vê aqui que essa altíssima incidência de males que você comentou, né, de sensações e emoções negativas, ela pode ser prejudicial também para a performance dos colaboradores. Muito bom, estava vendo aqui, quando você falava, estava olhando os detalhes da pesquisa aqui, 11% dos brasileiros declarando que estão bebendo mais do que antes, e aí isso acaba gerando outros impactos também, né, Marcos? Por exemplo, a minha esposa mexe com causas femininas e tem acompanhado o aumento na violência doméstica, por exemplo, né, durante a época de pandemia, tudo mais. Pessoal que gostou desses dados, há várias pessoas mandando aqui para a gente, está no site da Ipsos, eu vou jogar aqui no final para vocês verem, tá? ipsos.com/pt-br, vocês vão ver bastante dessas informações lá. Queria lembrar a todos que estão conectando a nossa live agora, sejam bem-vindos. Essa é uma transmissão ao vivo no LinkedIn. Hoje eu converso com o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos Brasil. A gente está falando de tendências de consumo durante e pós a crise, né? Comportamento e consumo, perdão. Agora, Marcos, queria te fazer uma pergunta, né? Vocês recentemente entraram muito no termo, em uma das lives que eu assisti de vocês, você falou de uma questão que eu queria que você abordasse aqui. Como que funciona essa questão da fim das marcas covardes, né? Fala um pouquinho mais para mim, que conceito que é esse e como as empresas podem melhorar a sua reputação corporativa. Esse vai ser o tema do nosso próximo webinar. Desculpa o jabá aqui, Thiago, mas faremos um webinar na semana que vem que terá exatamente esse tema, o fim das marcas covardes. Eu acho que isso vem de alguns fatores que, mais uma vez, foram catalisados pela pandemia. O primeiro deles é a percepção de que o Estado não ocupa mais tanto espaço. A gente, inclusive, tem estudos que mostram claramente que, durante a pandemia, as pessoas percebem que as empresas assumiram, muitas vezes, um papel mais importante do que as autoridades
formais no tratamento ou na divulgação de informação. Então, a gente já vê aí uma percepção por parte da população de que o governo perde espaço, de que as empresas aumentam o espaço. Segundo ponto, é um índice de 74% das pessoas que acha que as empresas deveriam cada vez mais assumir um maior papel de influência em questões sociais, quer dizer, em questões que transcendam a sua vocação, por exemplo, de marcas só. Elas têm um papel forte também para participar em temas da sociedade. Quer dizer, então, a população espera isso. Por fim, se a gente entrar neste momento tão delicado, em que as pessoas precisam cada vez mais de suporte, de informação confiável, de positividade, de oportunidades, aí vem o terceiro componente desse grande quebra-cabeça, que as empresas têm a obrigação, sim, têm o dever de prover isso aos seus, seja a população ou aos seus consumidores. Quer dizer, deveriam ocupar espaços maiores no sentido de entender o que as pessoas estão falando, que é o termo empatia, que virou aí uma palavra incrivelmente usada. Ela tem que acontecer, essa empatia de entender quais são as dores e as novas necessidades das pessoas, e tentar agir no sentido de dar suporte e positividade e informação para as pessoas. Com isso, com esses três componentes, eu acho que fica inevitável que as marcas se posicionem mais. As marcas a gente está olhando cada vez mais, não só a expectativa, mas que as marcas que estão tomando posições com mais convicção, elas acabam ganhando o respeito daquelas pessoas que estão sendo atingidas por essas convicções. Então, com isso, eu acho que a gente está vendo a necessidade de posicionamento. Há uma preocupação muito grande por muitas empresas de que qualquer posicionamento ele pode gerar um contra-ataque, quer dizer, sempre há um movimento de haters, por exemplo. Você que trabalha bem com rede social sabe muito bem disso, que é muito fácil haver um movimento de contraposição ao que qualquer marca possa falar, por exemplo. E a gente reconhece que esse é um risco de verdade, que tem que ser pensado, que tem que ser cuidadoso, mas na medida em que a marca permanece, e a empresa permanece fiel aos seus valores, e mais do que isso, ao seu propósito, esta é a grande chance de você mostrar que o propósito não é só uma frase na parede, ou não é só alguma coisa para colocar no relatório do acionista. É algo que orienta as ações e os investimentos das empresas. Então, o nosso próximo webinar vai falar mais disso, mas este é um momento muito importante para que as marcas se posicionem em temas que são importantes e relevantes e relacionados ao seu propósito. Então, observar cada vez mais o que as pessoas estão passando, entender como elas podem ajudar de maneira que seja relevante e correlacionada com o que ela faz, né, com o seu negócio, com as suas atividades, com a sua vocação, e implementar e provar que essas iniciativas podem ser levadas a cabo e justificam investimentos. Então, nesse sentido que a gente está falando, que a gente está vendo um movimento muito importante de que as marcas ocupem esse espaço. E eu acho que talvez as principais vencedores, que se a gente olhar, que pode haver marcas que saíram mais fortes da pandemia, da crise, do que entraram, em 100% do caso, eu ouso dizer que são marcas que se posicionaram, que adotaram algum tema, que perceberam alguma iniciativa relevante para a sociedade e que investiram nisso. Então, eu acho que há claramente aqui uma tendência de marcas que ganharam respeito, que saíram mais fortes, foram aquelas que, de fato, tiveram coragem de se posicionar. E isso passa a ser chave, como você falou, esse termo mágico aí de reputação corporativa, que é talvez uma das... A gente trabalha em diversas práticas. Uma das práticas que mais a gente tem visto crescer é justamente a prática de reputação corporativa, porque isso passa a ser absurdamente fundamental para sustentar a marca. E tudo que você comunica, tudo que você inova tem que ser relacionado com a sua reputação. Então, entender onde você está como empresa, como corporação e como marca passa a ser fundamental. Quer dizer, você ter o senso, o termômetro da reputação corporativa, mas não basta saber onde você está. Ele tem que gerar o planejamento e o investimento nas iniciativas que sejam relevantes. E nesse sentido também, algumas perguntas, Marcos. Muitas empresas, não necessariamente, né, apoiaram os seus clientes nesse período ou descontaram os seus produtos, mas foram empresas que não se esconderam durante a pandemia, mantiveram fortemente ali a sua presença no mercado, etc. e tal. Isso muito se deve também ao papel das pessoas, dos executivos e tudo mais, né? O pessoal cita bastante assim o caso de cervejarias que
Afinal de contas, a cerveja continua sendo paga, né? Você continua comprando, mas ela está saindo bem como sendo uma empresa social. Elas estão saindo bem, né? Como sendo empresas sociais durante esse período. Você acha que o executivo tem um papel primordial nessa função da reputação corporativa? Chegou o momento que o executivo não pode se esconder mais, não? Eu acho que cada vez mais, não só os executivos, mas todos os stakeholders, eu acho, né? Os investidores de uma empresa, por exemplo, eles também têm que se preocupar com isso, também não podem se esconder, eles também têm que tomar posições, não só os colaboradores executivos, mas os demais stakeholders, eu acho que tem um papel importante, sim. A questão mais delicada aí é que fica a atuação do executivo fica normalmente subsidiária à atuação da empresa. Então, é importante que a empresa deixe claro os seus valores para que os executivos aí sim possam tomar as iniciativas e se identificar com esses valores. Mas há algumas empresas que ainda seguram muito a atuação e temem a exposição dos executivos, como se isso pudesse prejudicar a marca e o cliente. E a gente tem visto cada vez mais o contrário, que isso normalmente tende muito mais a agregar num posicionamento, quando ele é claro, quando os valores são compartilhados, são homogêneos e quando o propósito é muito claro e permite a flexibilidade, né, o espaço para a ação dos executivos, isso tende a ser muito mais positivo do que tende a ser negativo em caso de problema. Mas acho que isso depende normalmente de abertura e comprometimento da empresa. As empresas e as marcas precisam dar esse espaço para os seus executivos agirem. Com certeza, muito bom, Marcos, obrigado. Queria lembrar a todos conectando na nossa live, agora a transmissão ao vivo no LinkedIn, segunda-feira, agora são 12:00, dia 13, converso aqui com Marcos Cagliari, CEO da Ipsos Brasil, e a gente está falando das tendências de consumo e comportamento pós-crise. Se você se conectou agora, não esquece de compartilhar a nossa live aqui embaixo, para a gente estar levando esse conhecimento para mais pessoas. Agora, Marcos, queria fazer um bate-bola rápido, a sua opinião sobre alguns pontos e algumas perguntas das pessoas aqui. Júlio Miranda falando o seguinte: você acredita que as empresas sairão mais humanizadas? É isso que vocês têm visto nas pesquisas? Ou as decisões ainda em cima de cash e dinheiro devem serem primárias aí na matriz de decisão? Eu acho que teve um momento que o momento foi sobrevivência, o primeiro momento sim. Eu acho que o primeiro momento foi como é que eu me adapto a este novo momento e como é que eu garanto que eu vou sair vivo depois disso, e muitas empresas tiveram que tomar medidas razoavelmente duras. Mas eu não tenho dúvida, esse é um bom posicionamento que vocês levantaram, de que vai haver uma humanização maior. Até porque, como eu falei, as fronteiras entre o particular e o público, entre o profissional e o privado, elas desapareceram. Então não tem mais como você não considerar a pessoa como também um indivíduo. Essas duas coisas, a gente está entrando literalmente na casa delas quando a gente participa, por exemplo, de lives e vê como elas vivem e é interrompido pelas crianças. Eu acho que este processo é um processo que não tem mais volta, porque se a gente vai considerar que o home office, por exemplo, será muito mais prevalente do que jamais foi, certamente a gente está falando de uma fronteira muito, muito menos clara ou até inexistente entre privado, entre particular e profissional. Então, sem dúvida, este passa a ser uma preocupação. E aí eu trago até o dado que você trouxe, Thiago, de que a gente vê, em particular no Brasil, uma série de problemas, de emoções negativas e temas de saúde, como, por exemplo, aumento de ansiedade, alimentação ruim, pouco exercício, que está acontecendo. Isso passa a ser fundamental que as empresas olhem, notem por parte dos seus colaboradores. Isso internamente, quando a gente olha empresas e colaborador. Mas também tem um outro tema, passa a ser muito mais importante a empatia pelos seus consumidores, quer dizer, pela população de maneira geral. Então a empatia passa por, eu preciso compreender quais são as dores dessas pessoas, quais são as novas necessidades que essas pessoas estão vivendo, que também passa por um processo de humanização. Então eu acho que isso é verdadeiro não só para o colaborador, mas também para os consumidores. A gente vai ver uma nova era de marcas que se importam. E isso, mais uma vez, conversa também com a questão de reputação corporativa. É fundamental que as empresas estejam participando de temas da sociedade e não se privem disso. A relação econômica não pode acontecer ignorando os outros temas sociais. Muito bom. Uma outra pergunta aqui. Como você vê, por exemplo, a reinvenção das mídias tradicionais no mundo que foi reinventado, por isso que a gente está fazendo agora, por live, por conteúdo ao vivo, por distribuição de conhecimento grátis, né? Nunca houve tanto material à disposição das pessoas, igual existe hoje, né? Os próprios webinars, que depois eu vou divulgar aqui da Ipsos, também que traz bastante conhecimento, mas você acredita que a mídia tradicional deve se reinventar também nesse sentido?
Mais uma vez, é um outro caso de uma mudança que já vinha acontecendo e foi catalisada pelo processo de pandemia. Especificamente na pandemia, o consumo de mídia ele aumentou para literalmente todas as mídias. Todas aumentaram, inclusive as mídias mais tradicionais. Se você olhar, aumentou o consumo de revista, por exemplo, impressa, de jornal, de televisão aberta, que eram mídias tidas como em declínio. Quer dizer, a gente está vendo aqui que, na prática, a gente está notando que todo mundo tem seu espaço. O segredo no nosso olhar vai ser entender qual é os rituais aos quais as diferentes mídias estão relacionadas. Quer dizer, qual é o momento, com quem, como o consumo se dá, para que tipo de informação. Descobrir qual que é o seu território, eu acho que vai ser a coisa mais importante, seja para as mídias e para os veículos, e para os próprios veículos. Quer dizer, qual que é a minha área de influência que eu tenho aqui? E isso só vai acontecer se a gente entender muito bem quais são os rituais que estão envolvidos no consumo de cada mídia. Você estava falando de live está mais ligada a profissional, ou depois do trabalho que você vai fazer uma sessão de yoga, por exemplo. Você tem que entender quais são os rituais que estão ligados ao consumo de cada momento, e de cada mídia, e de cada veículo. A partir daí, eu acho que tem espaço para todo mundo. O que essa pandemia mostrou é que as mídias tradicionais não podem de jeito nenhum serem consideradas em extinção, muito pelo contrário, elas têm seu próprio espaço. Só que acho que elas têm que se encontrar. Né? A questão da participação, da abertura do diálogo não tem mais volta. Né, ela também passou por uma catalisação nesse momento, mas não está declarado aqui de jeito nenhum extinção de nenhum tipo de mídia, muito pelo contrário. Muito bom, muito obrigado. O pessoal que está mandando perguntas aí também, obrigado. Estou tentando encaixar todas no contexto. O Marcos responde todas as perguntas na fala dele. Na hora que chega, na hora que eu vou fazer a pergunta, ele já respondeu ali. É como se ele fosse vidente das perguntas. Brincadeira, aliás, abraço para o Egídio, que está mandando várias perguntas aqui do Procurement Club. Eu queria mostrar, muita gente perguntando aqui, Marcão, sobre aquela pesquisa que eu mostrei. Então, deixa eu jogar minha tela rapidinho aqui para eles verem. Acho que vai ser uma boa. Deixa eu só jogar aqui para os meninos verem lá na live. E aí a gente... Aqui. Então, ó, pessoal, esse aqui é o site da Ipsos, tá? Deixa eu mostrar aquela pesquisa que eu mostrei. Você descendo aqui, ó, várias... A coisa aqui, ó, 16 países, Brasil é o que mais sofre com ansiedade. Clicou aqui, você vai ver aqui o ranking por país. Então, por exemplo, aquela pesquisa que eu estava mostrando, inclusive ela tem até por gênero, né? Então o pessoal vai poder ver aqui, ó, masculino e feminino, o percentual de cada uma daqueles sintomas durante a pandemia, tá? Quem quiser também, aqui vários estudos de mercado, bastante coisa aqui da Ipsos, tem até um Ipsos Cast aqui, né? Um podcast, né, Marcos? Bacana aí para o pessoal que começar a seguir. E aqui também ele já encontra o webinar que você falou, né? Já pode se inscrever por aqui, Marcos? Como é que funciona? Já pode, a gente vai abrir a inscrição, vai aparecer no site, mas para notícias mais frescas eu recomendo seguir nossas redes sociais, se eu puder fazer esse jabá, Thiago, de seguir a nossa página no LinkedIn. Todos os dias, literalmente, tem 2, 3, 4 posts, pesquisas diferentes, e a gente informa das atividades que a Ipsos estão fazendo. Legal. E transcende não é só com relação às pesquisas de Covid. Por exemplo, ontem teve eleição na Polônia, uma eleição muito importante, que pode marcar a subida ao poder de um partido mais conservador e mais radical, e a gente já está divulgando essas informações também a boca de olho. Eu acho que quem se interessa também por política internacional ou por informações de outros países também pode se esbaldar. Muito bom. Eu vou pedir para o pessoal da produção jogar o link nos comentários aqui do LinkedIn para as pessoas poderem entrar nessa página que eu mostrei agora. Também se inscrever para os webinars da Ipsos, bem bacana, eu já assisti, super recomendo. E, pessoal, aqui no LinkedIn, no enunciado da live, aqui, vocês estão assistindo para o lado de cá, eu sempre me pergunto de direita e esquerda. Aqui, eu marquei o Marcos e marquei também a Ipsos, então vocês conseguem seguir no LinkedIn. E para o pessoal que gosta de seguir no Instagram também, é só ir lá em @Ipsos_Brasil, né? E seguir a Ipsos lá também. Marcão, antes da gente caminhar aqui para a nossa parte, mais uma pergunta aqui interessante do Hugo. Hugo Jesus, ele fala o seguinte: vocês chegaram, dentro dessas pesquisas, vocês têm algum target de fazer pesquisas específicas sobre home office e o estresse que o home office pode causar para as pessoas? Não. A gente faz, para alguns dos nossos clientes já solicitaram esse tipo de coisa, sim. Eu acho que é uma pesquisa super importante, até para entender em que moldes o home office tem que ser aplicado, né?
O interessante só, a nossa recomendação é que as empresas só perguntem o que elas vão poder atender. Quer dizer, muitas vezes a gente vê perguntas de todos os tipos e depois do resultado pronto fala, olha, talvez isso aqui a gente não possa fazer, isso aqui é contra as normas, isso aqui tem uma razão legal. Quer dizer, é não abrir demais para depois as empresas não decepcionarem e não criarem expectativa. Acho que esse é um ponto interessante. Mas essa passa a ser uma pesquisa super importante, sim, uma informação super importante para as empresas. Eu só não generalizaria, tá? Eu acho que como o home office vai ser aplicado e eventuais sintomas, como vocês comentaram, e vai depender demais do perfil e cultura da empresa e do tipo de trabalho. Então, dificilmente esse resultado será generalizável, eu diria. Ele deveria ser estudado caso a caso. Uma outra pergunta aqui também, por exemplo, a gente está falando aqui, né, a coorganização da live aqui por parte do Procurement Club traz sempre um tema para a gente que é a questão de fair trade, né? Então tiveram algumas perguntas no seguinte sentido: como que as empresas podem usar dados e pesquisas de mercado, conhecer melhor a jornada do seu cliente para também implementar melhores ações de ética profissional, de compra mais estruturada? Existe alguma pesquisa específica de, por exemplo, compra de mercado? Eu quero entender o quão mais ético é determinado tipo de mercado. Não, eu sei que ética a gente não devia estar discutindo, todo mundo devia ter, né? Mas infelizmente ainda faz parte do vocabulário brasileiro. Como vocês veem esse ponto aí na Ipsos? Existe e é, mais uma vez, uma área crescente. A gente faz... literalmente, continuamente, a gente faz estudos que analisam a reputação de cada setor de atividade e depois de cada empresa, inclusive para empresas concorrentes. Isso é uma pesquisa razoavelmente tradicional, mas que vem crescendo em demanda justamente por causa disso. A gente falou um pouquinho da importância da reputação e a ética influencia demais a reputação. Então aparece muito como a percepção das pessoas se manifesta na preferência por determinado setor, por determinada empresa ou por determinada marca. Esta é uma pesquisa absolutamente fundamental de ser feita. E um outro olhar, uma outra perspectiva dessa pergunta que vocês trouxeram é a análise de jornada do consumidor. A gente tem visto que talvez um dos itens que mais tenha sido alterado em função da pandemia tenha sido a jornada. Quer dizer, com a jornada você consegue fazer o caminho inverso inteiro de tudo que afeta, de todos os pontos de contato dessas pessoas, né, do consumidor, da população de maneira geral. E entender este novo papel também passa a ser fundamental. Acho que são duas perspectivas que lidam com o caminho e as interações que as empresas podem ter, considerando o aspecto ético, por exemplo. Muito bom, muito obrigado, Marcos, para todo mundo que mandou perguntas. Eu tentei inserir o máximo possível de todas as perguntas aqui, Marcos. Se você me permite, né? Tudo que é bom dura pouco. Olha, já foram 55 minutos de live, a gente está chegando perto do nosso final. Antes de passar para considerações finais aqui, se você me permite, deixa eu divulgar as próximas lives aqui. Marcos, a gente tem bastante coisa interessante essa semana. Deixa eu jogar para o pessoal ver aqui. Então, o pessoal que está conectado, amanhã, 6h30, horário novo, 6h30, amanhã, live do bem, né, com a fundadora do Projeto Social Todos pelo Bem, querida Bruna Held. A gente vai falar da quarentena sem frio. Vocês não podem perder. O trabalho que o Todos pelo Bem faz é muito legal. Todo mundo que estiver acompanhando tem que ver o trabalho dessa ONG. Tenho certeza que vocês vão adorar. E a gente vai reforçar aqui os conceitos da quarentena do bem. Na quarta-feira, lá pela Forbes, eu recebo a queridíssima Andrea Schwartz. A gente vai falar de diversidade como estratégia de negócios. Então, para empresas que estão usando, Marcos, diversidade e inclusão como diferencial para alavancar os seus negócios. Bem legal, a Andrea, que é Top Voice LinkedIn. Todo mundo conhece a Andrea, ela é embaixadora nossa de diversidade também. E aí, na quarta-feira também, pessoal, a gente está trazendo para o LinkedIn algo super novo. Vai ser o primeiro fórum digital de eletromobilidade 2020. A era dos veículos elétricos chegou. Vai ser às 15 horas até às 5, né? Na quarta-feira. Eu e os queridos César Almeida, CEO da Phoenix Contact, vamos estar recebendo em conjunto aí com vários convidados ilustres este tema, né? O mundo agora, pós-pandemia, ele chegou de vez a ser eletrizado, vai ser uma mobilidade mais sustentável. Dá uma olhada nos painelistas para vocês verem. A gente tem aqui Cláudio Hawix, VP de comunicação da Audi Brasil. A gente tem aqui o Nuno Miguel Pereira Pinto, da EDP, vai falar de estações de recarga. A gente tem aqui o presidente da Braveil, Rogério Marquex, que vai falar de experiência de usuário. Além disso, a gente tem a
a querida Luísa Demorou, que é analista da Bloomberg, que vai falar de sustentabilidade. A gente tem o Pina, querido Pina, da InCharge, que vai falar de estrutura e estações de recarga veicular no Brasil. Depois a gente tem um convidado internacional, querido Adriano Monés, espanhol, que vai falar de eletromobilidade no mundo. E com participação especial, olha que bacana, Guilherme Cavalcante, CEO da U-Corp, e também Lucas de Graça, piloto da Fórmula E. Então, para vocês verem como a nossa semana está bem agitada aqui, pessoal. E na quinta-feira, depois eu divulgo aqui com mais detalhe para vocês, não estou com a arte aqui, eu recebo aqui a querida Country Manager e CEO da Uber no Brasil. A gente vai falar também de mobilidade. Então, um dia depois do Fórum dos Veículos Elétricos, a gente está falando aqui de como vai ser o futuro da mobilidade pós-pandemia. Marcos, tendo dito isso, queria pedir considerações finais suas aí para a nossa audiência, que tanto se beneficiou desse teu conhecimento hoje. Acho que, se eu puder só deixar uma mensagem final, é um momento fundamental em que as empresas têm que ocupar esse espaço, esse vácuo que a gente se referiu, e eu acho que é um momento de inovar, já que a gente está vendo uma porção de disrupção nos diferentes processos, é um momento de se comunicar com o cliente, de comunicar com a população, de declarar, de materializar o propósito. Eu acho que as empresas têm aí um cardápio enorme de ações que elas devem usar, que elas devem empreender. É realmente um momento de tentar reconstruir tudo que foi derrubado nesse processo, e as empresas têm um enorme papel com relação a isso, as marcas principalmente, e a nossa recomendação é que será vencedor nesse processo quem conseguir materializar, quem conseguir gerar a percepção de que está perto da população, está entendendo o que está acontecendo, está agindo e está ocupando seu espaço. Então essa tem sido a nossa recomendação de maneira geral. E no mais, Thiago, eu queria agradecer, uma delícia de papo aqui com você. Muitíssimo obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas, ótimas perguntas, e se quiserem depois me mandem e a gente tenta trocar uma ideia. Muito legal, que isso. Obrigado você, Marcos, foi muito bacana. Eu, particularmente, já conheci o trabalho da Ipsos, mas deu para ver a profundidade do trabalho de vocês. Adorei a pesquisa aqui dos sintomas, já vamos trabalhar em cima dela aqui. Eu acho que vai ser pauta para uma próxima live, trazer o Marcos de volta aqui com mais tempo também, para a gente poder estar discutindo isso a fundo. E fica um convite também, Marcos, para quando as coisas começarem a voltar um pouco a esse novo normal, ao qual ninguém quer falar dele, né? Mas quando vocês tiverem qualquer dado, qualquer pesquisa que achar interessante, sempre manda para a gente também, para a gente estar divulgando aqui nas lives. É super legal poder basear todas as conversas que a gente tem com os executivos aqui em cima de pesquisas de mercado, né? Para a gente tentar sair um pouco do achismo e futurismo e vir para fatos científicos, que eu tenho certeza que vão deixar nossas conversas muito mais ricas. Me deixa agradecer mais uma vez aqui a todo mundo que ajudou a divulgar a nossa live. Então, Ipsos, grande abraço para o Marcos, para o Alex, para a Sandra, para todo mundo, a todos os clientes, colaboradores da Regos Space conectados, o pessoal do Procurement Club, da Level Group, Marina, Maza, Fernando, todo mundo, obrigado. E ao pessoal da Audi do Brasil, que mandou o vídeo de entrada, a Ducati também esqueci de colocar aí, mas também mandou um vídeo para a gente, o pessoal da Enter Club e da Meetings, tá? Então, pessoal, não percam nossas próximas lives. Marcos, de coração, mais uma vez, obrigado por... Obrigado, Thiago. Espero que volte depois, pessoal. A gente sempre dá um dever de casa para os convidados aqui, Marcos, que é assistir a live de novo e interagir nos comentários com todo mundo. Muitas perguntas ali que talvez não deu para inserir dentro do contexto. Dá para você clicar no responder e responder para as pessoas. Para você que está assistindo, compartilha essa live. Se você gostou, eu vou encerrar colocando aqui um vídeo do Procurement Club e depois da quarentena sem frio para vocês, pessoal. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Tecnologia, sobre inovação, transformação digital. E abraçar o futuro com soluções inovadoras. Um momento para pensar sobre o futuro. Perspectivas para o ano e entender um pouquinho como é que o empresário de compras está vendo, quais são as dúvidas. Um evento em que você tem contato com novas ideias e, ao mesmo tempo, com pessoas que querem promover a mudança que a gente já está vivendo nos dias de hoje, principalmente na área de procurement.
crise do coronavírus, a gente pensou como é que a gente democratiza cada vez mais o conteúdo, como é que a gente leva isso para as pessoas. Como que a IBM em si está pensando nos seus produtos e pensando em mais inovação e mais coisas no momento pós-crise? A nosso ponto de vista para a inteligência artificial é que ela vai ser pervasiva, ela vai fazer parte do dia a dia em todos os processos de negócio. E nós não temos, em uma crise mundial, um inimigo tangível, você não vê o vírus. Fala pessoal, vim trazer para vocês a campanha do Agasalho em 2020. Esse ano vai se chamar Quarentena Sem Frio. Você pode levar a sua doação de cobertores, roupas ou agasalhos para qualquer unidade da Regus ou do Spaces no Brasil e a gente vai distribuir a sua doação para quem mais precisa. E esse ano a gente conta com uma novidade bem bacana. Junto do Amigos do Bem e de vários motoclubes do Brasil, você pode cadastrar a sua doação, principalmente para quem está na Grande São Paulo, para que ela seja retirada na sua casa por um dos motoclubes parceiros. Então esse ano tem como doar e ajudar quem precisa de várias formas. Mais uma vez, pessoal, leva a sua doação numa unidade da Regus ou do Spaces no Brasil ou cadastra a sua doação online para que ela seja retirada e vamos tentar ajudar quem está passando frio nesse período. Até o dia 10 de julho. Um abraço.